Bom estar de volta. Então, chegamos no nosso último exercício do nosso capítulo 3, do nosso desafio 2 da Universidade Federal do Espírito Santo e adaptado. Vamos dizer o seguinte: a tabela abaixo representa a população mundial e o consumo mundial de água em metros cúbicos por habitante nos anos de 1940 e 1990. Então, aqui temos os anos, né? 40 e 90, a nossa população mundial, que era 2,3 vezes 10 a 9 e 5,3 vezes 10 a 9. E o consumo mundial de água por habitante, que dava 400 metros cúbicos e depois 800 metros cúbicos. Né? Admita que o consumo mundial de água em metros cúbicos tenha crescido linearmente nesses 50 anos. Quantos metros cúbicos de água foram consumidos no mundo em 1950? Olha só, a primeira coisa que eu vou te chamar a atenção. Então, ou seja, nós temos o nosso consumo, vamos saber quanto que foi o nosso consumo de água em 1940. Porque olha só qual é a pergunta. Ele quer saber quantos metros cúbicos de água foram consumidos no mundo em 1950. Em nenhum momento do exercício ele disse o consumo de água. Olha só, ele disse aqui, ó, é o consumo mundial de água por habitante. Então, ou seja, vou voltar aqui melhor. O meu consumo de água, ele é o quê? É a minha quantidade de água dividido pela minha quantidade de habitantes. Está dizendo aqui, ó, água por habitante. Tá vendo? Então, ou seja, o meu consumo é a minha quantidade de água dividido por a minha quantidade de habitante. Então, ou seja, esse aqui é o meu consumo de água por habitante, que é o que está dizendo para mim nesse exercício. Se eu quero saber quanto que é o consumo bruto de água em 1940, ou seja, ele já disse para mim quanto que vale esse consumo de água, que é 400 metros cúbicos. Ou seja, o consumo foi 400 metros cúbicos. Isso aqui foi igual a quê? A quantidade de água dividido por a quantidade de habitantes. 2,3 vezes 10 a 9. Então, ou seja, a quantidade de água consumida em 1940, vou botar um A40 aqui, tá bom? Só para não confundir futuramente, é o quê? Vou pegar essa parte aqui que está dividindo e vou passar para o outro lado multiplicando. Não vou passar de qualquer jeito. Vou pegar como? 4 vezes 10 ao quadrado. Por que 4 vezes 10 ao quadrado? Repare que tem dois zeros após a vírgula, tá bom? E isso daqui vezes, então, 2,3 vezes 10 a 9. De que maneira, então, o meu A40 vai ser o quê? 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8. Com o que foi 9. 9,2. E agora, como eu transformei em potência de 10, eu posso pegar o 2 mais 9 e somar, né? 9 mais 2, 11. Então, o meu consumo de água em 1940 foi de 9,2 vezes 10 a 11 metros cúbicos, tá bom? Então, ou seja, eu já estou entrando no consumo de água total, que é o que o exercício quer. Em 1990, ou seja, fazendo a mesma coisa, ou seja, o meu consumo de água em 1990 está aqui, foi 800. Isso aqui foi igual ao quê? A quantidade de água que foi gasta dividida pela quantidade da população, que foi 5,3 vezes 10 a 9. E de maneira análoga, ou seja, a quantidade de água gasta em 1990, vou botar aqui o A90, foi 8 vezes 10 ao quadrado vezes 5,3 vezes 10 a 9. Então, meu A90, né, ou seja, a quantidade de água que eu consumi em 1990 é 8 vezes 3, 24, vai 2, 8 vezes 5, 40, com os dois que foram 42. Tem uma vírgula aqui, eu conto, e o 2 mais 9, 11. Bem, então está aqui, foram 42,4 vezes 10 a 11 metros cúbicos. E repare uma coisa, eu não vou mudar minha potência de 10 aqui, tudo bem? Mudar a minha vírgula de lugar, porque eu quero que mantenha esse 11 para que fique na mesma casa decimal daqui do meu 1940. Traduzindo em linhas gerais, o que está acontecendo aqui? Vamos embora.
Vamos trazer para o nosso gráfico aqui da nossa função que está acontecendo. Em 1940, repare uma coisa, eu vou deixar o meu 1940 como se zero fosse, tá bom? Isso daqui não é aleatório, você já vai entender por quê. O meu consumo de água, eu vou chamar aqui de 9,2. Eu estou descartando temporariamente esse 10 elevado a 11, tá bom? E em 1990, bem, o meu consumo de água, ele já foi de 42,4. Meu consumo de água. Temos aqui a nossa, o nosso gráfico. O gráfico está aqui. Então, o que está acontecendo? Existe um momento aqui, um período, que é 1950. 1950, e eu quero saber quanto de água foi consumido. Tá vendo? Quantos metros cúbicos de água foram consumidos no mundo. Bem? Então, por isso que eu tive que fazer toda essa conta. Se eu quiser usar uma regra de 3, não tem problema, mas eu lembro que como nós estamos no nosso capítulo de função afim, eu vou usar a nossa função afim. E eu coloquei o 1940 na origem para deixar ele como o meu zero da minha função. Sendo assim, o meu 990, o próprio exercício já diz, ele vai ser como se fosse o meu x igual a 50. E o que eu quero descobrir, como é 1950, 10 anos depois de 1940. Então, ou seja, eu quero, ou seja, aqui existe uma função, uma f de x, onde apenas eu quero descobrir o valor da f de 10. E como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu sei que a minha f de 0, que eu forcei, né, ela é igual a 9,2, ou seja, isso aqui força que o meu termo linear, aquele termo, né, linear que a gente aprendeu durante toda essa função, durante todo esse capítulo, essa playlist, ele vai ser, então, igual a 9,2. E eu tenho também que a minha f de 50, perdão, houve um salvamento aqui. Ou seja, a minha f de 50 vai ser o quê? 50 vezes a, concorda comigo, mais o meu termo linear, né, que é 9,2, isso aqui vai ser igual a 42,4. Eu lembro que isso aqui é 9,2 vezes 10 elevado a 11, tá bom? Porque eu só deixei de lado temporariamente o que está acontecendo. Então, ou seja, a minha resposta final, ela tem que vir acompanhada desse 10 elevado a 11, tá bom? Não esqueci, tá bom? Ou para você mais para frente não pensar que eu tirei ele do nada. Então, ou seja, a minha f de 50 é igual a 42, já botei ali, né? 42,4. Então, ou seja, eu posso botar como 50A é igual a 42,4 menos 9,2. Então, 50A vai ficar igual a 33,2 e o meu A, então, vai ficar igual a 0,664. Eu fiz aqui a conta, né? Já para antecipar, mas só para ganhar um pouquinho mais de tempo. Ou seja, o meu A da minha função é esse daqui. Ó. Bom? Então, ou seja, como eu quero descobrir minha f de 10, aqui, ó, minha f de 10, primeiramente eu vou escrever então como ficou a minha f de x. Então, ou seja, a minha f de x ficou 0,664x mais 9,2. Isso aqui tudo, não esquecendo, vezes 10 elevado a 11. Então, ou seja, a minha f de 10 ela é igual ao quê? A 0,664 vezes 10 mais 9,2, ou seja, isso daqui vai dar 6,64 mais 9,2, que é igual a 15,84, não esquecendo, é claro, vezes 10 elevado. Está aqui a quantidade de metros cúbicos de água consumidos em 1950. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido. Lembrando que qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e te vejo na próxima playlist, tá bom? Forte abraço. Se gostou, compartilha, tá bom? Obrigado.